Bonjour, gente! Hoje eu estou aqui com mais dois questionamentos de nosso dia a dia. Ontem eu falei um pouco do corpo humano, hoje eu vou falar de homem e de mulher, tá certo? E o questionamento de hoje é: por que a gente chama os homens de cornos? Quando as mulheres traíram os homens, por que a gente diz que ele é corno? Lá no Nordeste do Brasil, a gente tem uma mania de chamar os homens que foram traídos, que as mulheres foram buscar em outras camas. A gente tem um hábito de dizer que eles são corno, né? Que tem um chifrão bem grande. E quanto mais a mulher é infiel, mais o chifre é grande. A ponto que os cabras não podem mais nem passar na porta de tão grande que são os chifres. Por que a gente representa o homem que foi traído com chifre? Normalmente nos animais o chifre é um órgão de poder. Quando o rinoceronte, o veado, o carneiro vai brigar, é o chifre que determina o mais forte. E no homem a gente diz que ele é assim, chifrudo quando ele perdeu a guerra, né? Essa palavra chifrudo, chifre, vem simplesmente do vocabulário francês. Aqui na França, chifre quer dizer corne. De lá a palavra cornu. E aqui na França a gente diz que quando o homem é chifrudo, a gente diz que ele é cocu, ou senão cornu, que leva corne, chifre. Essa daí foi somente para mostrar que a comunhão da língua francesa com a portuguesa dá coisas estranhas. Deixando a história de corno de lado, vamos passar agora para as mulheres. E a questão é: por que as mulheres choram mais do que os homens? Mesmo se elas não são chifrudas, elas choram mais do que os homens. Para aqueles que não sabem, as lágrimas, elas servem de lubrificante para as pálpebras e também são as lágrimas que umidificam a córnea. E se não fosse as lágrimas, se a gente não chorasse, a gente seria provavelmente cego, porque o olho ia fechar, ia ficar seco. As lágrimas, elas contêm proteínas, ou seja, elas são neurotransmitores e também tem hormônios ligados à ansiedade. E é por isso que parece que as mulheres são um pouco chorona, gosta de churumingar, por um sim, por um não, e é aquele escândalo e morre de chorar. Choramos 4 vezes mais do que os homens. Vocês imaginam? Bando de mulher chorona. É que nós mulheres, a gente tem um hormônio chamado prolactina, muito mais importante, a quantidade é muito mais importante que nos homens. Quando a gente é pequenininha, menino e menina tem a mesma quantidade de prolactina. E vocês podem perceber que a gente chora igual. Um menino e uma menina. Às vezes tem mãe que não gosta de ver um menino chorando, dizendo: não faz como uma menina. Mas não tem nada a ver. Quando a gente é pequena é a mesma quantidade de prolactina. Não tem nada a ver com uma história de sexo. É somente na puberdade, depois da primeira menstruação, que as meninas começam a ser chorona. A força é que quando a gente tá naquele período, né, pré-menstrual, a gente é muito mais sensível. Mesmo vendo um filme, um casal que se abraça na televisão, pronto, a gente começa a chorar. E se tornando sentimentais demais. Isso aí porque nessa fase a gente teve uma descarga de prolactina bem importante. E por isso que quando a gente tá com uma quantidade enorme de prolactinas, temos que botar pra fora, né, gente? Tudo demais é veneno. Então, um momento ou outro temos que explodir e botar tudo pra fora, e aí começa a choramingar. E choramos como Madalena. E finalmente a gente é mais limpa do que o homem, porque quando a gente chora, quando a gente tem uma emoção muito importante, as lágrimas eliminam as toxinas do nosso organismo. E além do mais, chorar diminui o estresse. Ela diminui o estresse de 40% mais ou menos. Vou ficando por aqui. Depois eu volto. Um cheiro em todo mundo. Bisu!